Olá, gente. Estamos aqui, né, na continuação da leitura do texto de Descartes, Meditações Metafísicas, e nós estávamos na segunda meditação, no parágrafo 9. A gente tinha acabado o parágrafo 8, né? E aqui começam partes muito importantes da filosofia do Descartes. Tanto sobre aquele que ele dirá da alma, quanto daquilo que ele dirá dos corpos. Nós estamos aqui, ó, na página 103, tá? Do PDF, parágrafo 9, segunda meditação. Então, no parágrafo 8, ele tinha apenas dito que ele tentar imaginar o que ele é não pode ser um meio para conhecer melhor aquilo que ele é. A gente sabe que ele negou que ele seria um homem enquanto um animal racional, porque ele não sabe direito o que significa ser racional nem o que significa ser homem, ou melhor, o que significa ser animal, né? Ele disse que ele não sabe se ele pode dizer que é um corpo, porque a existência dos corpos foi colocada em dúvida pelo argumento dos sonhos, né? A existência das coisas externas foi colocada em dúvida, inclusive do nosso próprio corpo. Pode ser que ele não exista de fato, pode ser que ele seja uma pura ilusão. E sobrou a alma, e de fato ele considerou que ele é uma alma. Mas daí o que é uma alma é algo que pensa, né? Então, o que ele está fazendo agora? Ele está refletindo, pensando, duvidando das coisas, procurando conhecimento. É isso que ele está entendendo por alma, né? Mas ele ainda não especificou direito o que é essa alma. Então vamos aí no 9 que ele vai fazer isso, né? Mas o que sou eu, portanto? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? Então aí tem ele falou que ele é uma coisa que pensa, mas o que é pensar? Aí ele lista, né? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também, que sente. Certamente não é pouco se todas essas coisas pertencem à minha natureza. Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio esse mesmo que duvida de quase tudo, que, no entanto, entende e concebe certas coisas, que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais, que não quer ser enganado, que imagina muitas coisas, mesmo malgrado seu, e que sente também muitas coisas, como que por intermédio dos órgãos do corpo. Então aí, é, vamos tentar explicar o que significa tudo isso aqui. Se a gente for considerar nosso percurso até agora, né, o que nós fizemos, gente? A gente começou lá com a primeira meditação duvidando de um monte de coisas, né? E sobre o próprio duvidar, nós temos certeza de que ele existiu? Essa é uma boa pergunta. No momento em que a gente duvida, a gente tem certeza que a gente duvida? Assim como a gente tem certeza da existência do eu, não, o eu a gente sabe que existe, né? Cada um sabe para si próprio que si mesmo existe, né? Eu sei que eu existo, vocês aí do outro lado, vocês sabem que vocês existem. E esse seria o conhecimento primordial a partir do qual nós construiríamos outros conhecimentos, né? E tudo aquilo que nós encontramos no eu, por exemplo, esse duvidar, ele também é algo que nós temos certeza absoluta, ou seja, é algo sobre o qual nós não podemos duvidar? Eu acho que sim, né? A própria dúvida não pode ser colocada em dúvida enquanto um fato que pertence a mim, que eu realizei de determinada forma, certo? E o pensar também, por exemplo, eu penso que 2 vezes 2 é igual a 4. Ora, o fato de eu pensar isso é uma certeza absoluta? Porque 2 vezes 2 2 vezes 2 igual a 4 talvez seja falso pelo argumento lá do Deus maligno, né? Que pode estar me enganando. Mas o fato de que eu penso isso pode ser falso? Então eu sei que eu penso isso. E eu sei com absoluta certeza? Parece que sim também. Vamos pegar um outro exemplo. Querer. Digamos que eu queira um bolo de chocolate. Pode ser que não exista bolo de chocolate. Pode ser que eu esteja vendo um bolo de chocolate, mas na verdade é só uma ilusão. Mas e o desejo ele próprio? E o querer? Eu quero um bolo de chocolate. Esse querer faz parte de mim. Faz parte, digamos, do meu eu. E eu tenho certeza absoluta dele? Parece que sim também. Mesmo se alguém estiver me enganando, ainda assim é verdade que eu quero um bolo de chocolate, né? Então, também o querer. O afirmar também, o imaginar também. Por exemplo, eu estou imaginando coisas. Se eu sei que eu estou imaginando, eu sei com absoluta certeza, e isso faz parte do meu eu, daquele eu que sabe que existe, parece que sim. Todas essas coisas, gente, então, parece que são absolutamente certas. Então a gente encontrou um campo dentro deste eu
digamos, se isolou de todas as coisas, que aparentemente tem a característica da indubitabilidade, ou seja, daquilo sobre o qual não é possível que haja dúvida. Em oposição, por exemplo, às coisas que nós pensamos, né? As coisas que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós afirmamos, que nós negamos, sobre essas coisas aí, talvez nós estejamos errados, mas sobre essas coisas que pertencem ao eu, enquanto eu pensante, não. Então, quando o Descartes fala aqui de pensar, ele está entendendo tudo isso aqui, né? E o pensar é aquilo que pertence propriamente ao eu. E ele coloca aqui nessa lista, inclusive o sentir, né? Que imagina também e que sente. Por que ele coloca o sentir? Porque nós temos a impressão de que nosso corpo está em relação com as outras coisas, né? E que isso dá origem às nossas sensações. Isso nós também pensamos isso, né? Nós temos essa impressão. Então, por isso que ele está colocando isso aqui. Embora a gente não saiba se a gente tem um corpo, nem que os outros corpos existem. Mas vamos continuar aqui. Haverá algo em tudo isso que não seja tão verdadeiro quanto é certo que sou e que existo, mesmo se dormisse sempre, e ainda quando aquele que me deu a existência servisse de todas as suas forças para enganar-me? Haverá também algum desses atributos que possa ser distinguido de meu pensamento, ou que se possa dizer que existe separado de mim mesmo? Pois é por si tão evidente que sou eu quem duvida, quem entende e quem deseja, que não é necessário nada acrescentar aqui para explicá-lo. Então aí ele colocou um ponto final interessante nos questionamentos que nós poderíamos fazer sobre isso, né? É tão evidente que sou eu que desejo, que o desejo existe, que eu não preciso nem mais me perguntar a respeito sobre a existência do desejo. O desejo de fato existe, ele faz parte de mim. Então, o que é pensar? Pensar é tudo isso. E o que é a alma? É tudo isso que pertence àquilo que eu consigo conceber como parte de mim. A parte de mim enquanto alma é diferente de um corpo. Lembre-se lá, né, gente? Tem corpos que a gente percebe e a gente não atribui a esses corpos a capacidade de sentir, de afirmar, de negar, de querer. Então, o celular que está na frente de vocês, vocês não acham que sente alguma coisa, nem que pensa, nem que quer, né? Nem, sei lá, a caneca, o copo da sua casa, a mesa, etc. São objetos inanimados, né? No certo sentido, não tem alma, né? Inanimado, na verdade, significa isso, né? Que não tem alma. Pois bem, os corpos como o nosso próprio corpo, nós normalmente atribuímos algo mais do que só o corpo. Esse que é o ponto, né? Esse algo mais é isso que o Descartes está entendendo por pensar, que são todas essas coisas que pertencem ao eu e que não necessariamente pertencem aos corpos. Então elas pertencem ao quê? Ao eu enquanto alma pensante. É isso, tá, gente? Vamos lá. A gente ampliou bastante nosso conjunto de conhecimentos, né? E tenho também, certamente, o poder de imaginar, pois, ainda que possa ocorrer, como supus anteriormente, que as coisas que imagino não sejam verdadeiras, este poder de imaginar não deixa, no entanto, de existir realmente em mim, e faz parte do meu pensamento. Enfim, sou o mesmo que sente, isto é, que recebe e conhece as coisas como que pelos órgãos dos sentidos, pois que, com efeito, vejo a luz, ouço o ruído, sinto o calor. Então, é com os órgãos dos sentidos que eu tenho todas essas sensações, né? Minhas sensações, elas sempre vêm acompanhadas desses órgãos dos sentidos. Então, as sensações da escuta pelo ouvido, as visuais pelo olho, do tato pelos órgãos dos sentidos, né? Minhas mãos, etc. Mas de meão que essas aparências são falsas e que eu durmo. Que assim seja, todavia, ao menos, é muito certo que parece que vejo, que me parece que vejo, que ouço e que me aqueço. E é propriamente aquilo que em mim se chama sentir, e isto, tomado assim precisamente, nada é senão pensar. Né? Então, isso que se chama sentir é, digamos assim, colocar essas coisas em relação, né? O meu corpo com as outras coisas, mesmo se essas coisas, mesmo se o meu corpo não exista, me parece que eles existem. Então, nesse sentido, eu penso que eles existem, né, gente? Então, é nesse sentido que sentir também é colocado aqui. Donde começo a conhecer o que sou, com um pouco mais de luz e de distinção do que anteriormente. Agora, vocês não podem confundir aqui que o Descartes está dizendo que ele tem um corpo e que as coisas existem. Ele não está dizendo isso, tá? Ele está dizendo que nós temos a impressão de que nós temos um corpo e de que as coisas estão relacionadas com ele. Ele não está dizendo que as coisas existem e que o nosso corpo existe, e que o sentir ele próprio é essa relação entre o meu corpo e as outras coisas, né?
Como, por exemplo, o contato entre o meu celular e a minha mão. O contato entre o meu celular e a minha mão poderia existir, inclusive, se eu fosse um cadáver, né? Se eu fosse um cadáver, teria um corpo lá em contato com o celular. Mas eu estou consciente deste contato. Estar consciente não faz parte do meu corpo, faz parte da minha alma. Então é nesse sentido, tá, gente, que a gente está falando de pensar aqui. É no sentido de estar consciente de alguma coisa. Estar consciente não faz parte dos corpos, não faz parte de nenhum corpo para o Descartes, faz parte da alma, né? E faz parte do pensar em geral. Essa ideia de estar consciente é muito importante, né? Os corpos normalmente não estão conscientes, embora eles estejam em relações específicas entre eles. Por exemplo, o copo está em cima da mesa. Mas, por exemplo, que eu ouço um ruído, isso aí, para existir enquanto coisa que é da minha alma, tem que ser consciente para mim. Esse que é o ponto principal, tá? E aí você poderia ter um som e um ouvido, e sem consciência nenhuma. Mas, enfim, a adição da consciência faz com que nós tenhamos que integrar o sentir aqui dentro dos atributos do que o Descartes denomina pensar, tá? Vamos para o parágrafo 10. Eu não vou ler o parágrafo 10, tá, gente? Só vou dar uma explicada nele para a gente não perder muito tempo. Ele começa aqui só a dizer que ele tem dificuldade de duvidar das coisas corpóreas, porque ele sempre acreditou nelas e tal, e que ele gostaria de saber, assim, o que de fato são essas coisas corpóreas para reconsiderar e talvez descobrir alguma coisa a mais sobre essas coisas corpóreas, né? Nós próprios constantemente estamos acreditando em tudo isso, né? Então, a gente vai para o parágrafo 11, e aí que ele vai analisar o que seria um pouco melhor essas coisas corpóreas sobre as quais nós duvidamos. Só que agora vocês sabem que a gente já sabe um monte de coisa sobre o eu. E o Descartes vai dizer coisas importantes da relação entre o eu, que é uma alma diferente do corpo, e os corpos enquanto tais, né? Olha, gente, antes de continuar, eu só quero falar. Essa ideia que tem uma divisão entre alma e corpo, e que, na verdade, um pode existir sem o outro, é uma ideia que nós denominamos em filosofia de dualismo. E o Descartes era um dualista, tá? Ele achava que a alma é diferente do corpo e que uma pode existir sem a outra. Existe uma junção delas, né? Só que também pode existir uma separação. Então vamos lá para o parágrafo 11. Comecemos pela consideração das coisas mais comuns em que acreditamos compreender mais distintamente. A saber, os corpos que tocamos e que vemos. Não pretendo falar dos corpos em geral, pois essas noções gerais são ordinariamente mais confusas, porém de qualquer corpo em particular. Tomemos, por exemplo, este pedaço de cera, que acaba de ser tirado da colmeia. Ele não perdeu ainda a doçura do mel que continha, retém ainda algo do odor das flores de que foi recolhido. Sua cor, sua figura, sua grandeza são patentes. É duro, frio, tocamo-lo e, se nele batemos, produzirá algum som. Enfim, todas as coisas que podem distintamente fazer conhecer um corpo encontram-se neste. Aí tem um exemplo de um corpo qualquer que ele pegou, no caso a cera, né? Aí no parágrafo 12 continua. Mas eis que, enquanto falo, é aproximado do fogo. O que nele restava de sabor, exala-se, o odor se esvai. Sua cor se modifica, sua figura se altera, sua grandeza aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se, mal podemos tocar e, embora nele batamos, nenhum som produzirá. A mesma cera permanece após essa modificação? Então, gente, tudo muda na cera, né? Se você pegar cera e colocar cera, aqui no caso é do mel, né? E colocar ali no fogo, ela vai derreter, ela vai perder o mesmo gosto que ela tinha, ela vai mudar de forma, ela vai expandir por causa do calor também. Ou seja, todas as suas propriedades vão mudar, né? E continua sendo a mesma cera, aí a resposta do Descartes é: cumpre confessar que permanece, e ninguém o pode negar. Então, aí, isso é muito importante, né? Parece que tudo da coisa mudou, mas a gente ainda chama a cera de cera. E a gente diz que é a mesma coisa, apesar de que todas as suas propriedades mudaram. Que estranho isso, né? Por exemplo, antes ela era doce, agora ela é amarga. Mas o amargo não é doce. Então, não dá para dizer que o objeto queimado no tempo número 2 é diferente do objeto no tempo número 1,
quando não estava queimado, e que são duas coisas diferentes, porque nós dizemos que é uma e mesma coisa. Aí todo mundo diz que é uma e mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu cortei o cabelo, eu não sou uma outra pessoa, por exemplo. Ou coisas desse tipo, né? Vamos continuar aqui. O que é, pois, que se conhecia deste pedaço de cera com tanta distinção? Então, o que, que a gente conhecia dela, né? Certamente não pode ser nada de tudo que notei nela por intermédio dos sentidos, posto que todas as coisas que se apresentavam ao paladar, ao olfato ou à visão, ou ao tato ou à audição, encontram-se mudadas e, no entanto, a mesma cera permanece. Então tá aqui uma primeira coisa muito interessante, gente. Lembra lá que o Descartes falou que ia pensar, né? Aí, numa das coisas que estava lá ao pensar, tinha o sentir. Agora ele está dizendo o seguinte: os corpos não são conhecidos pelos sentidos, o que é muito estranho. Mas assim, esse pedaço de cera aqui, por exemplo, né, que é um corpo e que é conhecido. No momento número 1 é a cera, no momento número 2 também é a cera, só que com as propriedades diferentes. Ele é conhecido pelos sentidos? O Descartes está dizendo que não, porque se fosse pelos sentidos, como todos os sentidos nos dizem que é uma coisa diferente, porque tudo mudou, nós diríamos que é uma coisa diferente. Mas nós dizemos que é a mesma coisa. Nós dizemos que é a mesma cera, então não pode ser pelos sentidos que nós sabemos que essa cera é a mesma cera, tem que ser por outra coisa. Aí ele continua aqui. Então, ele descartou uma coisa, né? Que seria uma capacidade através da qual nós conheceríamos a cera ou qualquer outro corpo, que é a capacidade de sentir, e que faz parte ali do eu, né? E do pensar. Aí vamos continuar aqui. Talvez fosse como eu penso atualmente, a saber, que a cera não era nem essa doçura do mal, nem esse agradável odor das flores, nem essa brancura, nem essa figura, nem esse som, mas somente um corpo que um pouco antes me aparecia sob certas formas e que agora se faz notar sobre outras formas. Então ele está dizendo aqui o seguinte, né? A cera não era essas propriedades, por exemplo, o doce, né? Porque se ele perdesse o doce, não seria mais a cera, mas continua sendo a cera. Então, talvez ela fosse só um corpo que pode adquirir um monte de propriedades diferentes. E o que faria com que a gente identifique a cera no tempo 1, no tempo 2, é o fato de que é o mesmo corpo, não o fato de que tem essas propriedades. Esse que é o ponto. As propriedades como, por exemplo, a cor dela, o gosto dela, o som que ela faz e o tamanho que é o dela quando eu a vejo. Mas vamos lá. Mas o que será, falando precisamente, que eu imagino quando a concebo dessa maneira? Consideramo-lo atentamente e, afastando todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. Então ele vai afastar todas as coisas que não pertencem à cera. A gente sabe que a cera de antes é a mesma cera de depois, certo? Depois do procedimento de colocar ela no fogo. E ele está chegando próximo aqui a dizer, olha, é apenas um corpo. E é isso que faz com que nós dizemos que no momento 1 é o mesmo que no momento 2. E não aquelas outras todas as propriedades, né? Consideramos atentamente, façamos, já li isso aqui, né? Certamente nada permanece senão algo de extenso, flexível e mutável. Então, nada permanece a não ser algo de extenso, flexível e imutável. Tá, gente? Então, é algo que tem um local no espaço, primeira coisa. Um corpo o que é? Algo que tem um local no espaço e que pode mudar esse local progressivamente, que, tendo essa posição, tem uma certa extensão nessa posição, né? Um determinado tamanho, e é flexível e imutável, pode mudar de forma. Ora, o que é isso, flexível e imutável? Não estou imaginando que esta cera, sendo redonda, é capaz de se tornar quadrada e de passar do quadrado a uma figura triangular. Aqui é o seguinte, né? A gente poderia imaginar para um corpo todas as espécies de modificações possíveis. Se ele continua tendo essas modificações contínuas pela posição que ele ocupa no espaço, né? A gente ainda chamaria do mesmo corpo. Será que é a imaginação que permite que nós digamos que é o mesmo corpo quando ele passa de uma propriedade para outra, dizendo, olha, o que é um corpo? Um corpo é tudo que eu posso imaginar que esta coisa que ocupa um lugar no espaço pode se transformar. É isso que o Descartes está dizendo. Então, na verdade, nós conheceríamos os corpos pela imaginação. Ele falou, não é pelo sentir, porque o sentir modifica tudo, né? A coisa se modifica nas características que eu sinto. Mas no imaginário, ele está falando, talvez tenha alguma coisa aqui sobre o imaginar.
né? Aí ele diz, certamente não, não é isso. Posto que a concebo capaz de receber uma infinidade de modificações similares, e eu não poderia, no entanto, percorrer essa infinidade com minha imaginação, e, por conseguinte, essa concepção que tenho da cera não se realiza através da minha faculdade de imaginar. Aí tá outro argumento muito interessante. Primeiro, ele mostrou que o sentir não é aquilo através do qual nós conhecemos os corpos, porque os corpos continuam sendo idênticos, mesmo quando os nossos sentir, a nossa percepção mostra que esses corpos mudaram. Aí agora ele passa pela imaginação, né? Será que a imaginação é aquilo através do qual eu concebo os corpos como idênticos, apesar de suas modificações? A resposta é não. E qual que é o argumento? Eu concebo para cada corpo uma infinidade de formas possíveis. Infinidade é um infinito e eu não consigo percorrer o infinito na minha imaginação. Então, pega algo muito simples, por exemplo, tem uma latinha lá de Coca-Cola na minha geladeira. O que é ser essa latinha? Se eu amassar ela, continua sendo a mesma latinha? Continua, ela está amassada, mas continua. E se eu fundir ela e virar um pedaço de lata, né? Continua sendo a mesma coisa? Talvez não uma latinha, mas continua sendo a mesma coisa, né? É o mesmo corpo, esse que é o ponto, é o mesmo corpo. E é pela imaginação que eu sei que essa coisa que é posterior é a mesma que a coisa anterior? Não, não é pela imaginação, porque ela pode adquirir uma infinidade de formas possíveis. Então é por quê? Ora, a gente sabe que não é pela imaginação, porque a imaginação tem um poder finito. A gente sabe que não é pelos sentidos, porque os sentidos diriam para nós que as coisas são diferentes, quando na verdade é a mesma coisa. Então tem que ser por outra coisa. E agora ele vai respondendo no parágrafo 13, né, gente? Mas daí já vou antecipar para vocês. Na verdade é o pensamento puro. Então a razão ou o entendimento, o intelecto, a capacidade de pensar a mais pura possível, ela é aquilo que permite que nós conheçamos e compreendamos o que sejam os corpos. E o que é interessante, é na matemática que nós falamos de infinito, por exemplo. O infinito nós não encontramos por aí, nós não sentimos o infinito, né? Por exemplo, uma infinidade de formas geométricas possíveis. Tem uma figura de 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você pode ir ao infinito. Tem infinitas figuras, mas você nunca vai imaginar todas, porque são infinitas. Mas você pode pensar que existe, e você sabe que existe infinitas formas. É só pelo pensamento que você tem isso. Não é pela percepção. Agora, você que está escutando aí, talvez você esteja pensando, nossa, isso aqui, filosofia é uma coisa muito louca e tal. Mas de fato, gente, da onde a gente tira que existem infinitas formas geométricas possíveis para todo e qualquer corpo? Essa ideia a gente não tira da percepção. A gente não tira olhando para o mundo. A gente tira pelo pensamento. E sem este pensamento, o Descartes está nos dizendo, nós não saberíamos o que são os corpos. E o modo como nós compreendemos a existência dos corpos, na verdade, já está, digamos assim, formatado pelo modo como nós o pensamos. Não é nem pelo modo como nós o percebemos, é pelo modo como nós o pensamos. Pelo intelecto, pela razão. Vamos lá para o parágrafo 13. E agora, o que é essa extensão? Não será ela igualmente desconhecida, já que na cera que se funde, ela aumenta e fica ainda maior quando está inteiramente fundida, e muito mais ainda quando o calor aumenta? E eu não conceberia claramente, e segundo a verdade, o que é a cera, se não pensasse que é capaz de receber mais variedades, segundo a extensão, do que jamais imaginei. É preciso, pois, que eu concorde que não poderia mesmo conceber pela imaginação o que é essa cera e que somente meu entendimento é quem o concebe. Então aí ele utilizou uma outra palavra que ele não tinha utilizado agora, que é o entendimento. Entendimento se opõe à imaginação, gente. Porque é essa capacidade de pensar mais pura, né? Você poderia dizer até que é a consciência. É o fato de estar consciente. Mas aqui nós não estamos conscientes de coisas por intermédio da imaginação e do sentir. Nós estamos puramente conscientes, digamos, de certos tipos de verdade. Não, os casos das verdades da matemática são dessas, tá? Pelo menos para o Descartes.
Então eu vou dar outros exemplos aqui. Por exemplo, as propriedades de um triângulo que você aprende na escola são válidas para todos os triângulos. Você aprende elas, suponhamos, né? Vamos supor que seja por intermédio do pensamento e não da percepção. Mas aí tudo que você percebe vai estar, digamos assim, formatado pelo aquilo que você pensa e não só por aquilo que você percebe, tá? Mas vamos continuar aqui. Digo este pedaço de ser em particular, pois para ser em geral é ainda mais evidente. Ora, qual é esta cera que não pode ser concebida senão pelo entendimento ou pelo espírito? Certamente é a mesma que vejo, que toco, que imagino, e a mesma que conhecia desde o começo. Mas o que é de notar é que sua percepção ou a ação pela qual é percebida não é uma visão, nem um tatear, nem um imaginar, e jamais o foi, embora assim o parecesse anteriormente, mas somente uma inspeção do espírito, que pode ser imperfeita e confusa, como era antes, ou clara e distinta, como é presentemente, conforme minha atenção se dirija mais ou menos às coisas que existem nela e das quais é composta. Então, gente, tá aí, digamos assim, a conclusão a qual o Descartes chega. Ele não está falando aqui que os corpos existem, etc. O que ele está dizendo é que, uma vez que ele conheceu as propriedades desse eu que sabe que existe, que é um eu que pensa, que tem todas aquelas propriedades, como o desejar, o querer, o sentir, o imaginar, agora ele está introduzindo o fato de que o entendimento, digamos assim, ele precede e ele condiciona, por exemplo, a imaginação e o sentir. A imaginação que imagina corpos, o sentir que sente corpos. Né? E que o entendimento ou o intelecto, ele está presente quando nós percebemos as coisas. Nós estamos conscientes das coisas por intermédio do pensamento e não só do fato de ter uma percepção, de ter uma conexão entre o nosso corpo e um outro corpo. E este intelecto, ele tem certas características que são próximas da matemática, né? E que, no fundo, a matemática seria conhecida por uma atividade puramente intelectual, segundo Descartes. Então, é bastante incrível o que ele está dizendo para a gente, porque a gente não tem o hábito de considerar dessa forma, né? Mas se você começar a pensar no modo como a matemática funciona e como a gente aplica ela ao mundo, começa a fazer muito mais sentido. E mesmo que se a gente não tivesse esse conjunto de noções, né, talvez nós nem teríamos consciência de nada. Por exemplo, no caso da cera que o Descartes estava utilizando. Se todas as propriedades dela mudam, por que a gente diz que é a mesma coisa? Ou é a mesma cera? Né? E aí ele vai falando, olha, por exemplo, os formatos poderiam ser em número infinito. Ainda assim, eu diria que é o mesmo corpo, né? Que é o mesmo corpo. Não é pela imaginação que eu concebo isso, não é pela percepção que eu concebo isso. Então, é pelo entendimento ou pela razão. E sem a razão eu não poderia conceber esse corpo como o mesmo no momento número um e no momento número 2. Então a razão para nós é onipresente. O que é esse eu? Esse eu é um eu racional. Ele é sobretudo um eu racional. Isso é o que a gente vai denominar também de racionalismo, tá, gente? Essa insistência de que os conhecimentos que são realizados ou produzidos pela razão pura, pelo discurso, né? E não pelas nossas capacidades como perceber, sentir e imaginar. Que esses conhecimentos têm uma preponderância, que eles são mais importantes e eles condicionam os outros conhecimentos. Essa ideia é chamada de racionalismo na filosofia moderna. E o Descartes, ele era um racionalista e ele era um matemático, né? Eu já falei para vocês que ele inventou aquela coisa de coordenadas cartesianas. Mas vamos parando por aqui, gente. Já deu bastante coisa aqui. Eu espero que essas aulas instiguem vocês, façam com que vocês se interessem mais em filosofia, porque são coisas muito estranhas. Ao mesmo tempo, elas fazem muito sentido, né? Então, para a gente se perguntar um pouco como é de fato que nós conhecemos as coisas, né? Será que é pelo sentido? Será que é pela razão? Qual é a relação entre a razão e os sentidos? É verdade que o eu é mais fácil de conhecer que os corpos exteriores, né? E o eu enquanto alma. É verdade que o sentir e o imaginar não são o centro a partir do qual o conhecimento se origina, mas o entendimento enquanto lugar da razão.
Então são questões aí muito interessantes e que o Descartes está colocando aqui pra gente, né? Então vamos parar por aqui, é isso. Obrigado a quem escutou e até mais.